Você já sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade? Não uma tempestade comum, mas aquela tempestade espiritual que parece tomar conta de tudo. Os ventos da incerteza sopram contra suas decisões, as ondas de desespero ameaçam afundar suas esperanças e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Talvez você esteja se perguntando por que Deus fica em silêncio quando mais preciso dele. Essa é a pergunta que muitos já fizeram ao longo dos séculos. Talvez você já tenha orado até o ponto de suas palavras se tornarem lágrimas. Nesse momento em que o céu parece fechado, você começa a se perguntar se ele te vê, se ele realmente se importa, se ele está ali. E é aqui que quero que você preste muita atenção. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Imagine isso, um marinheiro perdido em alto mar, durante uma violenta tempestade, sem nenhuma terra à vista. Nesse momento, ele não ouve conselhos, não vê sinais, apenas sente o peso esmagador do silêncio. Mas logo, do meio do nada, vem a calmaria e com ela, a ajuda que ele jamais imaginaria. Deus trabalha assim. Ele espera pela tempestade se acalmar, para que o impacto de sua obra seja ainda maior. A dor, o silêncio, a espera, nada disso é sem propósito. Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele está distante. Na verdade, é nesses momentos que Ele está mais próximo, operando de formas que você não consegue ver. O silêncio de Deus é o prenúncio das maiores mudanças, da transformação que só Ele pode trazer à sua vida. Hoje, você vai descobrir por que Deus espera a tempestade passar e como Ele prepara para você o que seus olhos ainda não podem enxergar. Ele está trabalhando agora e você está no exato lugar onde precisa estar para ouvir esta mensagem. Sua tempestade não é o fim, mas o começo de algo extraordinário. Você que está ouvindo essa mensagem agora, talvez esteja enfrentando a tempestade mais desafiadora da sua vida. Talvez sinta que não há saída, que tudo está perdido. Mas quero que você saiba, Deus está usando esse momento não para destruir você, mas para renovar quem você é. Ele está preparando algo novo, algo extraordinário. Pare por um momento e reflita. O que Deus quer restaurar em sua vida agora? Eu encorajo você a compartilhar nos comentários o que essa mensagem falou com você. Como o amor de Deus tem sustentado sua vida, mesmo em meio à tempestade. Escreva: Deus está restaurando a minha vida, como um testemunho de fé e um sinal de que você crê no poder transformador dele. E se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam a sua fé e trazem esperança para a sua jornada. Aqui, você nunca estará sozinho em suas lutas, porque vamos continuar caminhando juntos, sempre em direção ao propósito de Deus para nossas vidas. Silêncio na tempestade e o propósito oculto de Deus. Imagine-se atravessando uma tempestade. Os ventos rugem, as ondas batem ferozmente e tudo ao seu redor parece desmoronar. No meio disso tudo, surge algo ainda mais aterrorizante: o silêncio. O silêncio de Deus. É nesse momento que surgem as dúvidas. Por que Deus não responde? Por que Ele me deixa aqui sozinho? Será que Ele se importa comigo ou me esqueceu no meio dessa tempestade? Essas mesmas perguntas têm atravessado gerações, desde os tempos antigos até hoje. Mas o que não percebemos é que na aparente ausência de Deus, Ele está trabalhando em algo profundo, poderoso e além da nossa compreensão. O silêncio de Deus não é um sinal de indiferença. Pelo contrário, é um convite para que você confie nele em um nível mais profundo. Nós, como seres humanos, somos rápidos em exigir respostas. Vivemos em um mundo de imediatismo, onde esperamos que tudo aconteça no nosso tempo, da nossa maneira.
Quando enfrentamos a tempestade e Deus não age no momento em que achamos que Ele deveria, começamos a questionar sua presença, sua bondade e até mesmo seu plano. Mas é aí que está a chave. Deus frequentemente usa o silêncio para refinar nossa fé. Considere por um momento a história de Jó. Ele perdeu tudo: família, saúde, riqueza. E ainda assim, Deus permaneceu em silêncio por um longo período, enquanto Jó clamava por respostas. Por que Deus agiria assim? Porque o silêncio não era abandono, mas um teste. O tempo de espera era um espaço de construção, onde Deus estava moldando não só o caráter de Jó, mas também demonstrando um exemplo eterno para outros que enfrentariam suas próprias tempestades. Quando Deus finalmente falou, a sua resposta não foi uma explicação lógica para o sofrimento de Jó, mas uma revelação de sua grandiosidade. Deus mostrou que Jó não precisava de respostas humanas, mas da confiança no Deus soberano que está acima de tudo. Esse é o ponto crucial. No meio da tempestade, nosso maior erro é pensar que precisamos ver Deus agindo. Pensamos que só podemos confiar em sua presença se tivermos evidência disso. Mas a realidade é que Deus muitas vezes faz suas maiores obras de forma invisível. Ele prepara terreno no silêncio, constrói soluções onde só enxergamos impossibilidades e acalma os ventos, não quando clamamos por alívio, mas quando o tempo certo chega. A maior vitória espiritual não está em evitar tempestades, mas em permanecer firme nelas. Quando você confia no silêncio de Deus, está dizendo a Ele: eu não vejo, mas creio. Não entendo, mas confio. E essa confiança toca o céu. A Bíblia diz em Isaías 30:15: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. É no silêncio que encontramos Deus. É quando aprendemos a sermos quietos que ouvimos sua voz ecoar, não nos gritos, mas no sussurro suave. E é nesse sussurro que Ele faz as maiores mudanças em nossa alma. Deus nunca falha, mesmo no silêncio. Pense nos discípulos no barco com Jesus, atravessando sua própria tempestade. Eles entraram em pânico, questionaram sua preocupação, enquanto ele dormia calmamente. Mas quando o momento certo chegou, ele acalmou o mar, demonstrando que o tempo dele sempre é diferente do nosso, mas sempre é perfeito. Talvez você se sinta como aqueles discípulos agora, perguntando: Senhor, não vês que estou perecendo? Mas ouça bem, Jesus está no barco com você. Ele pode parecer estar dormindo, mas ele está no controle. O silêncio não é desprezo, é preparação. Porque Deus espera a tempestade acalmar para agir. Porque é no momento de maior necessidade que sua glória é mais evidente. Não há truques ou méritos humanos que possam reivindicar o crédito quando Deus se manifesta na calmaria que segue o caos. Isso aponta todos os olhares para Ele e reforça sua soberania sobre tudo. Se hoje você sente o peso da tempestade e não consegue ouvir Deus, lembre-se, Ele está no controle. Sua partida pode parecer tardia, mas é exatamente na hora certa. Ele escolhe não só acalmar a tempestade, mas também transformar sua vida enquanto você atravessa por ela. Toda tempestade tem um propósito, e todo silêncio de Deus é uma oportunidade para uma revelação maior dele em sua vida. Se você está enfrentando esse silêncio agora, Deus não quer que você desista. Ele quer que você confie. Ele está esperando para surpreendê-lo no momento em que você menos imagina e do jeito que você nunca esperaria. Por que experimentamos tempestades nas nossas vidas? As tempestades não pedem permissão para invadir as nossas vidas. Elas aparecem de forma inesperada, na maioria das vezes nos momentos em que nos sentimos mais vulneráveis. Podem surgir como crises financeiras, problemas de saúde, relacionamentos quebrados ou até mesmo períodos de profundo vazio espiritual.
Quando esses períodos de caos nos atingem, é quase instintivo perguntar: Deus, por quê? Por que eu? Por que agora? O que eu fiz de errado? Mas e se a pergunta correta não fosse por quê, mas para quê? Porque as tempestades raramente vêm sem um propósito maior. A Bíblia está cheia de relatos em que tempestades marcaram a trajetória de homens e mulheres de fé. Considere a história de José, vendido por seus próprios irmãos e levado como escravo para uma terra estrangeira. Ele foi jogado em uma prisão por um crime que não cometeu, e anos se passaram até que ele finalmente foi elevado à posição de governador de todo o Egito. Se você estivesse no lugar de José, certamente poderia pensar que tudo aquilo era injusto e sem sentido. Mas no final, foi através dessas tempestades que Deus o preparou para ser um salvador de nações, resgatando inclusive aqueles que o traíram. As tempestades não são acidentes. Elas são ferramentas nas mãos de Deus. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso significa que não há sofrimento ou tribulação que Deus não utilize para um propósito maior. Ele não causa o mal, mas pode transformá-lo em bem. As tempestades muitas vezes são o campo onde Deus refina o nosso caráter, molda a nossa fé e realinha os nossos corações com sua vontade. Um dos maiores desafios que enfrentamos enquanto cristãos é abandonar a ideia de que Deus sempre deve nos poupar das dificuldades. Muitas vezes, acreditamos que, se estamos enfrentando tribulações, é porque temos pouca fé ou porque Deus está descontente conosco. Mas a verdade é que as maiores histórias de fé não foram escritas em tempos de calmaria, mas em períodos de grande adversidade. Abraão viu sua fé provada ao longo de décadas antes de receber a promessa de um filho. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado por Deus para libertar Israel. Até Jesus enfrentou a cruz antes de sua gloriosa ressurreição. As tempestades também nos mostram algo poderoso sobre quem somos e sobre quem Deus é. É fácil acreditar que confiamos em Deus quando tudo está indo bem, quando temos saúde, estabilidade financeira e relacionamentos em paz. Mas quando tudo ao nosso redor começa a ruir, nossas verdadeiras fontes de segurança são reveladas. Começamos a perceber que muitas vezes colocamos nossa confiança em nossas habilidades, em pessoas ou em circunstâncias e não no Deus vivo. A tempestade, então, expõe essas falsas fundações e nos chama a construir nossas vidas sobre a rocha. Talvez você esteja se perguntando, mas por que Deus permitiria algo tão doloroso apenas para me ensinar algo? A resposta é que Deus vê o que nós não podemos ver. Assim como um agricultor poda um ramo para que ele possa crescer mais forte, Deus permite que passemos por podas espirituais que no momento podem parecer dolorosas, mas a longo prazo produzem frutos que jamais imaginávamos. Em João 15:2, Jesus disse: todo ramo que dá fruto, o Pai poda para que dê mais fruto ainda. Além disso, Deus usa as tempestades para lembrar-nos de nossa pequena força diante do imenso poder que Ele possui. As tempestades nos forçam a depender completamente dele. Quando nos encontramos na tempestade e já esgotamos todas as nossas forças e recursos, somos levados ao ponto de reconhecer que somente Deus pode nos salvar. É exatamente nesse momento que Ele faz sua maior obra. Ele nos ensina que a vitória não está na ausência da tempestade, mas na presença dele em meio à tempestade. Um exemplo maravilhoso disso está na história dos discípulos no barco durante a tempestade no Mar da Galileia. Jesus estava dormindo, e enquanto os ventos ficavam mais intensos, eles entraram em pânico e perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? A resposta de Jesus foi tanto um desafio quanto uma revelação. Por que vocês estão com tanto medo?
Ainda não tem fé? Ele então se levantou e ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem. Essa história nos ensina que o problema nunca foi a tempestade em si, mas a falta de confiança no Mestre que está presente conosco em meio a ela. Deus não é um espectador distante em nossas tempestades. Ele não apenas as permite, mas também as utiliza para um propósito que excede o que podemos entender no momento. Muitas vezes, sacudidos pelas ondas, nos sentimos perdidos e abandonados. No entanto, é justamente nesses momentos que Ele está preparando algo extraordinário, não apenas para mudar nossas circunstâncias, mas para mudar a nós mesmos. A realidade é que as tempestades nos forçam a crescimento. Elas nos levam ao limite de nossas forças humanas para que possamos depender da força divina. São nas tempestades que começamos a enxergar com mais clareza o caráter de Deus, sua fidelidade, seu poder, sua provisão. São esses momentos que nos lembram que Ele é a âncora para nossas almas, firme e segura. Se você está enfrentando uma tempestade agora, pode confiar em algo. Deus está em pleno controle. Ele nunca permite algo sem propósito e nunca deixará você sozinho. Por que experimentamos tempestades? Porque Deus vê o que nós não conseguimos enxergar, porque Ele sabe que nossa fé precisa ser amadurecida, nosso coração ampliado e nossa visão redirecionada. Deus usa essas estações de dificuldade para nos mostrar que a vida abundante não vem da ausência de desafios, mas da presença dEle, mesmo no meio da luta. E quando percebemos isso, chegamos a entender que a tempestade não é o fim, é o começo de algo maior que Ele está para realizar em nossas vidas. A ilusão do controle e a escolha da confiança. Somos naturalmente inclinados a buscar controle. Desde pequenos, aprendemos a tomar as rédeas das nossas decisões, a planejar, a calcular riscos e a acreditar que, com esforço suficiente, conseguiremos manter a vida sob controle. É como se estivéssemos constantemente navegando em um barco que acreditamos conduzir, decidindo a direção e respondendo aos ventos à nossa maneira. Mas às vezes, Deus permite que uma tempestade inesperada surja e nos faça perceber que nosso controle é apenas uma ilusão. Quando enfrentamos o caos, seja ele uma crise emocional, uma perda repentina ou até uma situação onde nossos recursos são insuficientes, ficamos desnorteados. Perguntas começam a ecoar em nossas mentes. O que fiz de errado? Por que tudo está saindo do meu controle? Onde está Deus? Muitos de nós lutamos contra a ideia de perder o controle, porque acreditamos que ele define nossa segurança, nosso conforto e até nossa identidade. No entanto, ao longo da Bíblia, Deus nos chama constantemente a abrir mão desse controle, não como um ato de desistência, mas como um ato de confiança. O exemplo claro disso está na vida de Pedro, que também navegava em um barco durante uma tempestade, quando viu Jesus caminhando sobre as águas. Assustado, ele perguntou: "Se é o Senhor, manda-me ir ao seu encontro." E Jesus respondeu: "Venha." Pedro deu os primeiros passos confiante, mas ao olhar o vento e o mar, começou a afundar. Ele percebeu que, embora achasse que tinha controle sobre seus passos, apenas a voz e o poder de Jesus o mantinham acima das ondas. Não foi a habilidade de Pedro ou sua coragem que o sustentaram, mas sua dependência de Cristo. A luta pela ilusão de controle não é nova. Ela começou no Jardim do Éden, quando Adão e Eva escolheram confiar mais no desejo de serem como Deus do que no próprio Criador. Quando buscamos o controle absoluto, estamos, na verdade, tentando tomar o lugar de Deus em nossos próprios corações. Isso cria um ciclo de ansiedade e frustração, porque nunca teremos a capacidade de controlar todas as variáveis da vida. Tempestades vêm para quebrar esse ciclo, para nos trazer de volta a uma postura em que entregamos o barco completamente a Deus.
A Bíblia nos ensina que o controle humano é limitado, mas o controle de Deus é perfeito. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mas confiar em Deus muitas vezes significa abrir mão da lógica humana, soltar as rédeas e aceitar que Ele trabalha por linhas que não enxergamos, na velocidade que não controlamos. Quando tentamos segurar o controle durante as tempestades, acabamos carregando um peso que não fomos criados para suportar. Isso nos leva a esgotamento espiritual e emocional. Por isso, Deus nos convida a lançar sobre Ele as nossas ansiedades e nossos fardos. Ele sabe que na tempestade só podemos encontrar descanso real quando paramos de lutar sozinhos e entregamos tudo em suas mãos. A incredulidade é o maior obstáculo para a confiança. Em muitos casos, resistimos a confiar em Deus porque tememos o futuro, ou porque achamos que o silêncio dele significa ausência. Mas, na verdade, confiar em Deus não é sobre entender ou controlar o resultado, é sobre conhecê-lo. Quem verdadeiramente conhece o caráter de Deus sabe que ele não falha, que Ele está sempre presente e que o seu plano é muito melhor do que o que podemos planejar por nós mesmos. Considere isso. Deus criou o universo, mede os céus com a palma de sua mão e conhece cada estrela pelo nome. Se o seu imenso poder sustenta tudo no cosmos, por que duvidaríamos que Ele é capaz de dirigir as pequenas, mas importantes tempestades que enfrentamos em nossas vidas? É como o próprio Jesus disse aos seus discípulos: se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais Ele cuidará de vocês. A confiança em Deus não acontece automaticamente. Ela é construída quando escolhemos dia após dia entregar a Ele aquilo que achamos insustentável. É uma escolha consciente de alinhar nossas vidas à sua vontade. Mas essa entrega não é passiva. Confiar em Deus significa que, mesmo durante a tempestade, nós damos os pequenos passos de fé em direção a Ele, acreditando que Ele está nos guiando, ainda que não possamos ver o caminho completo. Talvez, neste momento, você esteja no limiar dessa escolha. Você pode continuar tentando controlar tudo à sua volta, resistindo e se desgastando na tentativa de resolver as coisas sozinho. Ou você pode ouvir o convite de Deus, que diz suavemente: deixe que eu conduza, apenas confie. Quando abrimos nossas mãos para soltar o controle, descobrimos que, na verdade, elas não estavam vazias. Elas estavam segurando a esperança, a paz e a segurança que só Deus pode dar. As tempestades deixam claro algo que muitos de nós relutamos em aceitar. Não fomos feitos para controlar tudo. Jesus Cristo é o único mestre do vento e do mar. Ele simplesmente ordena e as forças da natureza obedecem. Se Ele pode acalmar o caos da criação, certamente pode guiar o rumo de nossa vida. A entrega do controle não é a perda de liberdade, mas a liberdade de nosso maior opressor, nossos próprios medos e limitações humanos. Deus está esperando que você confie nele hoje. Não importa quão ferozes sejam os ventos ao seu redor ou quão forte você tenha tentado segurar as rédeas até aqui. Renda-se ao Senhor da tempestade e permita que Ele mostre o que significa verdadeiramente estar seguro nos braços de um Deus que nunca erra, nunca falha e nunca chega atrasado. As lições do silêncio de Deus e seu trabalho invisível. Silêncio. Essa palavra pode ser incrivelmente desconfortável. Nos momentos mais desafiadores da vida, o silêncio de Deus soa como um vazio opressor, quase como se Ele estivesse distante ou alheio ao que estamos enfrentando. Mas e se o silêncio não fosse ausência? E se fosse um espaço onde Deus estivesse agindo de maneiras que seus olhos ainda não podem ver?
O silêncio, na verdade, pode ser um dos maiores instrumentos de Deus para transformar a sua vida. Quando Deus parece silencioso, imediatamente somos tentados a pensar que Ele não se importa. Se Ele realmente se importasse comigo, você talvez pense, Ele já teria respondido. Mas o aparente silêncio de Deus não é desinteresse, é uma estratégia divina. Lembre-se de que o silêncio nunca significa que ele está desamparado ou inativo. Assim como a semente que precisa ser enterrada antes de germinar, Deus frequentemente age longe dos holofotes, no âmago invisível das circunstâncias, preparando um resultado maior do que conseguimos imaginar. Há um exemplo claro de como Deus trabalha no silêncio na história de Lázaro. Quando Lázaro ficou gravemente doente, suas irmãs Maria e Marta enviaram uma mensagem urgente para Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Era um pedido simples, claro e angustiante, mas, surpreendentemente, Jesus não foi imediatamente ao encontro deles. Ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. Imagine o que Marta e Maria devem ter sentido. Elas deviam pensar: por que Jesus está demorando? Será que ele não se importa com nosso sofrimento? Quando finalmente Jesus chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Parecia tarde demais. Parecia que o silêncio havia vencido. Mas o que Jesus estava fazendo a cada minuto de espera era preparando um milagre que não apenas restauraria a vida, mas que revelaria sua gloriosa majestade a todos. O que Maria e Marta não sabiam no silêncio de Deus era que o que parecia ser um atraso era, na verdade, o momento ideal para que algo perfeito acontecesse. É assim que Deus trabalha. No silêncio, Ele organiza tudo em sincronia perfeita com sua vontade. O problema é que nós queremos as respostas de imediato. Queremos ver as ações de Deus agora, porque o silêncio mexe com nossa confiança. Em vez de nos alegrarmos com uma fé descansada, pensamos que estamos abandonados. Mas a fé verdadeira não é medidade pela maneira como reagimos quando tudo está claro e evidente. Ela cresce no escuro, em momentos de incerteza, onde precisamos acreditar que Deus é bom, mesmo sem provas visíveis no momento. A história de Abacuque ilustra bem essa verdade. Ele viveu um período em que a injustiça parecia triunfar e clamou: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Mas mesmo no silêncio de Deus, Abacuque começou a perceber algo profundo. Deus está sempre no controle, mesmo quando parece que ele está distante. Ao final, Abacuque exclama com confiança: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda assim eu exultarei no Senhor, regozijar-me-ei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17, 18. Ele entendeu que o silêncio de Deus não é sinal de abandono, é uma oportunidade de dependência. O silêncio também nos desafia a examinar nossa própria postura diante de Deus. Muitas vezes, buscamos mais as bênçãos do que a presença de Deus. Queremos que Ele resolva o problema imediatamente, mas raramente nos perguntamos: será que Deus está querendo usar essa pausa para me ensinar algo, para me aproximar dEle? O silêncio é um espaço em que Deus não só trabalha ao nosso redor, mas principalmente dentro de nós. Ele nos chama a confiar quando não conseguimos ver a solução. Ele opera no nosso caráter, nas nossas prioridades e na nossa fé, moldando quem somos, à imagem de Cristo. Outra poderosa lição do silêncio de Deus é que escutá-lo requer uma postura de quietude. É comum querer gritar em meio ao barulho das tribulações, mas lembre-se de Elias no Monte Horebe. Ele esperava encontrar Deus em uma manifestação grandiosa, no vento, no terremoto ou no fogo. Mas Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Deus falou com Elias em um sussurro suave. Por quê? Porque no silêncio aprendemos a ouvir a voz de Deus mais claramente.
não no ruído, mas na intimidade, onde Ele revela seu coração e seus propósitos com mais profundidade. Talvez você esteja enfrentando este momento agora. Talvez sinta que está orando sem resposta, esperando sem alívio, clamando sem ver mudança. Saiba disso. Deus está agindo. O silêncio pode ser desconfortável, mas é também onde Deus chama nossa atenção para quem Ele é. Ele não está desesperado para provar nada a você, porque Ele já é soberano. Em vez disso, Ele está esperando o momento exato para que sua obra em sua vida seja completa, para que você não apenas veja um milagre, mas para que você também se torne um testemunho vivo da sua glória. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Ele está movendo peças no panorama que você ainda não alcança. Talvez o que Ele está preparando agora seja algo que vai alcançar outras pessoas além de você. Talvez Ele esteja construindo um testemunho tão poderoso que sua vida será usada para inspirar outros que também estão enfrentando tempestades. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele está sempre recheado de propósito, repleto de amor e de um plano que vai muito além do que podemos entender no momento. Se hoje você estiver em um lugar de espera, use esse tempo não para exigir respostas, mas para buscar sua presença, porque é nela que encontramos paz, em meio ao barulho ou à quietude. Deus não está demorando. Ele está preparando algo que você ainda não imagina, algo que só Ele pode fazer. Os momentos de interrupção divina e a transformação da espera. A espera é uma das experiências mais desafiadoras que enfrentamos na vida. Não apenas porque o tempo parece passar mais devagar, mas porque ela expõe algo muito profundo em nós. Nossa impaciência, nossa dúvida e nossa incapacidade de enxergar além daquilo que está diante de nós. No entanto, é justamente durante a espera que Deus costuma realizar suas maiores obras. A espera não é um intervalo vazio na jornada espiritual, mas o campo de treinamento onde Deus transforma tanto as circunstâncias ao nosso redor quanto o que está dentro de nós. Muitas vezes, quando pedimos a Deus para agir, esperamos que Ele faça algo de imediato, sem atrasos, em nossa própria cronologia. Nós queremos a resposta instantaneamente, mas Deus não opera no nosso relógio. Ele segue o seu plano perfeito, agindo no momento exato, justamente quando as coisas parecem mais críticas ou até quando desistimos de esperar. Essas interrupções divinas, que acontecem no clímax de nossa necessidade, trazem consigo não apenas soluções, mas também uma profunda transformação espiritual e emocional. Um dos exemplos mais marcantes de uma interrupção divina é encontrado na história de Abraão e Sara. Deus prometeu a eles um filho, mas os anos se passaram, transformando esperança em frustração e dúvidas. Talvez eles tenham pensado, será que ouvimos errado? Será que Deus esqueceu de nós? E por um lapso de impaciência, Sara convenceu Abraão a ter um filho com Agar, resultando em Ismael, a tentativa humana de acelerar o plano divino. Mas o tempo de Deus nunca falha. E quando todas as probabilidades pareciam impossíveis, quando Sara já era avançada em idade, Deus se moveu. Ele cumpriu sua promessa e Isaque nasceu, não por esforços humanos, mas como manifestação do poder de Deus em cumprir o que Ele mesmo disse. A história de Abraão e Sara nos ensina que, enquanto esperamos, nossas vidas estão sendo moldadas para algo maior. Deus não apenas queria cumprir sua promessa, Ele queria transformar Abraão em o pai de muitas nações. Essa identidade não nasceria da pressa, mas da paciência e da confiança em Deus. Assim como eles, muitas vezes tratamos a espera como um obstáculo, mas para Deus ela é uma ferramenta. Durante a espera, Ele nos refina, nos alinha à sua vontade e nos prepara para receber o que Ele tem planejado.
O que é mais difícil na espera é o que sentimos internamente. Ela lança luz sobre nossa humanidade. Quando os tempos de incerteza nos consomem, é fácil duvidar do amor e da fidelidade de Deus. É fácil acreditar que Ele se esqueceu de nós. Mas o Salmo 25:3 nos relembra de uma verdade poderosa. Nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado. Isso significa que Deus nunca nos deixará na humilhação ou no fracasso final. Se você está esperando agora, saiba disso. Deus está transformando você enquanto prepara a resposta. Essa transformação acontece porque a espera deixa marcas. Ela nos faz confrontar nossos medos e, ao mesmo tempo, exercitar nossa fé. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 5:3-4 que o sofrimento produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter, esperança. Na lógica divina, a espera não é inércia. Cada dia que você passa confiando, mesmo sem ver respostas, é um dia em que Deus está construindo algo eterno no seu caráter. Uma fé que não é abalada pelas circunstâncias, mas enraizada em quem Ele é. Outra poderosa interrupção divina ocorreu na vida de Moisés. Ele tinha o chamado de libertar o povo de Israel, mas passou 40 anos no deserto antes de ser convocado por Deus para enfrentar Faraó. 40 anos é muito mais tempo do que muitos de nós aguentaríamos esperar por uma promessa. Mas esse era o tempo necessário para que Moisés fosse transformado de um jovem impulsivo que agia pelas próprias forças para um líder moldado pela dependência de Deus. Quando Moisés finalmente estava pronto, Deus interrompeu sua rotina e falou com ele através da chama de uma sarça ardente, marcando um novo começo que mudaria a história de uma nação inteira. Essas interrupções divinas frequentemente ocorrem no momento mais improvável. Deus não age de acordo com nossas expectativas, mas de acordo com sua sabedoria eterna. Estamos sempre prontos para solução e alívio, mas Deus está focado no propósito. Isso é algo libertador quando você compreende plenamente. A espera não é castigo nem rejeição. É o espaço onde Deus ajusta os tempos celestiais para que, quando Ele agir, a glória seja máxima e o impacto seja eterno. Você pode estar em um momento de silêncio e espera agora, mas a pergunta que você precisa fazer não é quando Deus vai agir, e sim, como Deus está me preparando durante esta espera. Ele pode estar armando conexões, alinhando pessoas, abrindo portas ou até mesmo fechando outras para poupar você de algo que não é parte da sua vontade. O que você sente como atraso pode, na verdade, ser uma proteção divina. Talvez atualmente você se sinta no limite, tentado a desistir ou procurar atalhos. Mas deixe isso ser uma lembrança. O final da espera não é apenas a solução para o problema, mas também a manifestação do caráter de Deus em você. Em Isaías 40:31 lemos: "Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Esperar pode cansar, mas Deus promete renovar as forças daqueles que confiam nele. A verdade é que, no tempo certo, Deus intervém. Ele interrompe o ciclo de angústia e abre as comportas da sua bondade, trazendo alívio. Mas a espera não é apenas sobre obter o que você espera, mas sobre quem você se torna no processo. Deus usa seu silêncio e os períodos de espera não apenas para transformar as circunstâncias à sua volta, mas para transformar você, preparando-o para ser um testemunho vivo da fidelidade divina. Deixe que Ele trabalhe em você e através de você enquanto espera. Saiba que a interrupção divina virá no momento exato e será muito maior e mais extraordinária do que qualquer coisa que você poderia imaginar. Como ouvir a voz de Deus durante a espera. Durante os períodos de silêncio divino, a espera pode parecer interminável e desgastante.
É fácil sentir-se perdido, sem saber para onde ir ou como reagir à ausência de respostas imediatas. No entanto, Deus não está distante durante esses momentos. Ele está presente e, muito frequentemente, falando com você de maneiras que talvez você não tenha percebido. A questão não é se Deus está falando, mas se estamos dispostos a ouvi-lo. Ouvir a voz de Deus requer mais do que palavras. Requer uma postura de coração que se alinha com a vontade dele. Ao longo da Bíblia, vemos como Deus falou de diferentes maneiras. Ele usou profetas, visões, sonhos, um sussurro suave e até mesmo circunstâncias cotidianas para comunicar sua vontade. Hoje ele continua falando, mas em um mundo inundado de ruído e distrações constantes, precisamos aprender a discernir a sua voz no meio do caos. Durante a espera, Deus frequentemente usa o silêncio não apenas para agir em nossas vidas, mas para chamar nossa atenção para ouvir o que Ele deseja nos ensinar. Ouvir Deus durante a espera não é um exercício passivo. É uma jornada ativa de abrir o coração e buscar sua presença intencionalmente. A primeira maneira de ouvir a voz de Deus é por meio da sua palavra. A Bíblia é a voz de Deus registrada de forma escrita e disponível a todos. Quando você está enfrentando a espera, mergulhar nas Escrituras é como abrir o coração para uma conversa íntima com o Criador. Muitos tentam buscar sinais externos ou intervenções dramáticas, mas negligenciam a poderosa verdade que Deus já revelou em sua palavra. Em Salmos 119, 105 lemos: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." Enquanto esperamos, a palavra escrita de Deus direciona nossos passos, ilumina as decisões que precisamos tomar e renova nossa força em meio às incertezas. Porém, ler a Bíblia não é apenas um exercício intelectual. É um convite para ouvir Deus diretamente. Muitas vezes, Ele nos revela algo específico para nossa situação em versículos que antes pareciam simples. Isso ocorre porque a palavra de Deus é viva e eficaz, falando ao nosso espírito conforme nossas circunstâncias. Enquanto lê, pergunte ao Espírito Santo: "Senhor, o que queres me mostrar nesta passagem?" Permita que Ele transforme sua leitura em um diálogo e guie seus pensamentos. Além de buscá-lo em suas Escrituras, ouvir Deus requer um espaço de silêncio intencional em nossas vidas. Nossa cultura moderna é cheia de vozes concorrentes, redes sociais, notificações, preocupações diárias e até nossos próprios pensamentos ansiosos. É especialmente nesses períodos de espera que precisamos desacelerar e criar momentos de pausa, onde a quietude se transforma no solo fértil para a voz de Deus. Em Salmos 46, 10, Deus nos ensina: "Aquietem-se e saibam que eu sou Deus." Parar e silenciar o coração não é apenas importante, mas essencial para ouvir sua orientação. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Ele fala suavemente, porque deseja que você procure por Ele com intencionalidade. A voz de Deus geralmente não compete nem grita. Como Elias percebeu no Monte Horebe, Deus não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave. Esses momentos de silêncio e espera, embora difíceis, são oportunidades para aprender a discernir a voz dele em meio às distrações. Pergunte-se: tenho posicionado minha vida para ouvir esse sussurro? Outro aspecto para ouvir a voz de Deus durante a espera é a obediência ativa. Muitas vezes, esperamos uma direção completa e clara antes de tomarmos uma atitude ou confiarmos no que Deus nos deu. Mas Deus fala frequentemente nos pequenos passos de fé que tomamos. Talvez você esteja esperando que Ele revele o próximo grande momento da sua vida, mas está negligenciando os simples e claros comandos que Ele já deixou. Enquanto espera por uma resposta sobre seu futuro, talvez Deus esteja dizendo para você amar melhor seu próximo, perdoar alguém
ou dedicar mais tempo em oração. Quando respondemos ao que Deus já revelou, estamos preparando nossos corações para ouvir ainda mais claramente aquilo que Ele deseja nos dizer. Uma prática essencial durante a espera é a oração persistente. Orar não é apenas falar com Deus, é também ouvir. Ao entrar com reverência na presença de Deus, você abre o coração e dá espaço para suas direções. A persistência na oração, mesmo quando parece não haver resposta, demonstra fé e determinação. Jesus nos ensinou sobre isso na parábola da viúva persistente, Lucas 18, 1-8, mostrando que aqueles que continuamente buscam o Senhor nunca são deixados de mãos vazias. É na oração que o Espírito Santo fala ao nosso coração, trazendo conforto e clareza. Deus também pode falar através de circunstâncias ao seu redor. Talvez, atualmente, você esteja enfrentando portas fechadas e isso está causando frustração. Mas e se essas portas fechadas forem a resposta de Deus para te proteger ou redirecionar? Ele pode estar falando através de uma oportunidade que você ainda não percebeu, ou por meio de um relacionamento que Ele colocou em seu caminho. Quando você vê suas circunstâncias como um instrumento divino, a espera começa a fazer mais sentido. Você entende que até os atrasos fazem parte do plano. Além disso, ouvir a voz de Deus significa entregar a Ele seus medos e dúvidas. Muitas vezes, sentimos que nossa ansiedade em relação à situação nos desconecta de Deus. Mas, na verdade, Ele deseja que você entregue tudo a Ele. Filipenses 4, 6, 7 nos encoraja. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando entregamos nossos anseios e preocupações, Deus responde não apenas com palavras, mas com paz. Uma paz que confirma que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos completamente o processo. Por fim, ouvir a voz de Deus é reconhecer que Ele está mais interessado em nosso relacionamento com Ele do que em uma simples resposta. Ele usa a espera para nos puxar para mais perto, para aprofundar a conexão e nos alinhar com Sua vontade. Se hoje você está esperando e lutando para ouvir Deus, dedique esse tempo à busca intencional. Leia Sua palavra, ore sem cessar. Crie espaço para a quietude e responda aos pequenos sussurros que Ele coloca no seu coração. E enquanto você espera, saiba disso. Um pai amoroso nunca fica em silêncio sem propósito. Ele está falando. Basta estar pronto para ouvi-lo. A tempestade, como caminho para a restauração e cura. As tempestades da vida frequentemente nos encontram despreparados. Elas quebram nosso senso de segurança, destroem nossos planos e expõem nossas fragilidades mais profundas. Muitos veem as tempestades como momentos de puro caos, algo a ser evitado a qualquer custo. No entanto, na perspectiva de Deus, as tempestades podem ser os instrumentos mais poderosos de restauração e cura em nossa jornada. Elas não vêm para destruir, mas para transformar. Aquilo que parece ser o fim pode, na verdade, ser o começo de uma nova vida guiada pelo Criador. Imagine um campo devastado por uma tempestade. À primeira vista, tudo parece perdido. As árvores caíram, o solo foi encharcado e a paisagem parece irreconhecível. Mas, com o passar do tempo, as águas da tempestade penetram no solo seco, trazendo nutrição para que novas sementes possam brotar. Esse processo de renovação muitas vezes só é possível depois que a tempestade passou. Da mesma forma, Deus usa as tempestades em nossas vidas para limpar o que precisa ser removido e abrir espaço para sua restauração completa. Considere a vida de Jó. Nenhum outro personagem da Bíblia ilustra tão bem o poder restaurador de Deus em meio a uma tempestade. Jó perdeu tudo, riqueza, família, saúde,
Sua vida foi reduzida a fragmentos em um curto período de tempo. E por muito tempo ele se viu no meio de uma batalha espiritual e emocional, tentando compreender por que Deus permitira tamanha devastação. Mas o que Jó não entendia era que Deus tinha um plano maior. Jó não apenas teve sua saúde e prosperidade restauradas por Deus, mas também experimentou uma cura espiritual e emocional que o trouxe para mais perto do Criador. O relato de sua vida mostra que as perdas que enfrentamos nas tempestades não são definitivas. Deus usa aquilo que foi quebrado para reconstruir algo muito mais forte, muito mais profundo. As tempestades não apenas nos moldam, mas também nos curam. Muitas vezes, carregamos feridas que nem percebemos que ainda estão abertas. Carregamos o peso de mágoas, traumas e escolhas mal resolvidas. A tempestade vem como uma intervenção divina, nos forçando a enfrentar esses pontos dolorosos que preferimos ignorar. Por meio do caos, Deus revela aquilo que precisa ser tratado e entrega um convite para irmos até Ele, o único que pode curar nossa alma ferida. No entanto, o processo de restauração nem sempre é confortável. Assim como um médico precisa tratar uma ferida profundamente para que ela cicatrize, Deus nos conduz por momentos em que precisamos encarar nossa dor antes de sermos restaurados. Há situações que acontecem não como punição, mas como oportunidade de cura. Deus não quer apenas corrigir os nossos comportamentos, Ele quer curar a nossa essência. A tempestade pode ser o terreno onde Ele reconstrói nosso coração, quebrando os muros que levantamos pela dor e substituindo-os por algo novo. As tempestades também nos ensinam sobre dependência. Somos frequentemente tentados a acreditar que somos autossuficientes, que podemos controlar nossa vida com nossas próprias forças, mas quando os ventos se levantam e tudo ao nosso redor parece desmoronar, somos levados ao ponto de reconhecer que não temos o controle. Assim como os discípulos no meio do mar, clamar para Jesus: Senhor, salva-nos. Mateus 8:25. Esse momento de clamor é transformador. Quando entregamos nossas tempestades a Deus, algo extraordinário acontece. Ele não apenas tem o poder de acalmar as ondas, mas também de restaurar o nosso senso de propósito e trazer uma paz que o mundo jamais poderia oferecer. Talvez você esteja se perguntando: como minha tempestade pode trazer cura? Como algo tão difícil pode estar alinhado com os planos de Deus para a minha vida? A resposta está na forma como Deus vê a história inteira, enquanto nós enxergamos apenas o momento atual. Ele sabe que certas coisas precisam ser desconstruídas em nós para que algo melhor possa nascer. Ele permite que enfrentemos certas provas, não porque nos quer feridos, mas porque deseja que sejamos curados de forma completa. Se Ele precisa ajustar nosso caminho, é porque está preparando algo muito maior. Outro aspecto da tempestade como instrumento de cura é o fortalecimento que ela traz. Quando saímos do outro lado de uma temporada difícil, nos tornamos mais resistentes, mais sábios e, acima de tudo, mais dependentes de Deus. Paulo disse: pois quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Exatamente porque as tempestades revelam nossa fragilidade. Elas nos apontam para o único que é verdadeiramente forte, Jesus Cristo. Ele é a fonte de restauração, não apenas para nossas circunstâncias, mas para cada parte de nossas vidas. Essas tempestades revelam também um Deus que está presente em cada momento da luta. Ele nunca promete que não enfrentaremos dificuldades, mas promete que estará conosco através delas. Isaías 43:2 nos lembra: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas.
O Deus que está presente ao longo da tempestade é o mesmo que trará a restauração, um passo de cada vez, no tempo certo. Por fim, a tempestade nos aproxima do propósito que Deus tem para nós. Muitas vezes, nos momentos de calmaria, estamos distraídos ou até mesmo distantes de quem Ele nos chamou para ser. Mas nas tempestades, cada prioridade temporal perde sua força e somos forçados a reavaliar o que realmente importa. O resultado disso é uma vida que se alinha com os planos de Deus, uma vida ancorada em seu amor e poder restaurador. A tempestade que você está enfrentando hoje não é o fim. Em vez disso, pode ser o começo de uma cura que você nem imaginava que precisava. As feridas do seu passado, os medos do seu presente, os anseios para o futuro, tudo isso pode ser tocado pelas mãos de Deus durante essa temporada. Ele não abandona aqueles que atravessam as águas turbulentas. Pelo contrário, Ele usa cada onda, cada vento, para moldar você, restaurar você e libertar você. À medida que a tempestade se acalma, você verá que algo novo nasceu. Uma fé mais forte, um propósito renovado e um coração curado.